Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus, o bem de Jesus esteja com você, sua família, seus familiares. Concluímos mais uma parte de nossa série de estudos falando sobre o Reino Unido. Falamos um pouquinho sobre cada um desses três reis, rei Saul, Davi, Salomão, onde Israel alcança o auge, sua glória e fama. E infelizmente agora ele entra num período de declínio em vários aspectos e culmina com o cativeiro. Hoje vamos falar sobre o reino dividido e, claro, é um estudo bem simples, resumido. Você pode encontrar com mais detalhes na própria Bíblia, nos livros de 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Vai ter detalhes sobre cada um desses reis, esses nomes, mas é uma ideia geral, onde nós estamos aqui percorrendo os principais temas ou personalidades do Antigo Testamento. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez, para então meditarmos na sua palavra. Eterno Deus, te damos graças pelo teu cuidado, tua proteção, mais uma vez a oportunidade de podermos meditar na tua palavra, e hoje falando um pouco sobre o reino dividido, o reino de Israel. Rogamos a unção do teu Santo Espírito em nossa vida para que possamos glorificar o teu nome. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua graça. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui diz que houve uma guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Está em 1 Reis, capítulo 15, versículo 6. Roboão é aquele que reina no lugar de Salomão. Diz o contexto bíblico que quando Salomão morre, ali os líderes em Israel, aqueles que haviam trabalhado mais de perto, quem sabe com Salomão, quem sabe alguns dos seus assessores ali, eles chegam até Roboão e dizem: olha, precisamos conversar, teu pai ele colocou grandes encargos, impostos, não estava tão agradável, o povo estava insatisfeito. E se você for benigno com o povo, ouvir a voz do povo, eles vão te servir todos os dias, mas se não, poderá haver problema. Eles: não, tudo bem, eu vou dar um tempo aí de uns 3 dias para eu pensar e depois a gente volta a conversar. E ele então procura conselho com os jovens, aqueles que haviam convivido ali mais próximo dele, e eles aconselham a fazer justamente o contrário. Falam: não, se você demonstrar fraqueza logo no início, você está perdido. Então você tem que mostrar desde o início quem é que manda. E ele então, quando termina os 3 dias que as pessoas voltam até ele, ele diz: olha, eu vou ser muito mais duro do que meu pai. Meu dedo mínimo é mais grosso ou mais forte do que os lombos do meu pai. Então eu vou ser mais firme, eu vou ter um governo muito mais duro. E diz o texto bíblico, nós não vamos ler, mas você vai poder, caso queira, ter acesso depois no nosso site, ter todos os slides, os temas, os versículos ali, onde ele fala: nós não temos mais parte com Davi, cada um para a sua tenda ou para a sua casa, ó Israel. E assim acontece. É rasgado o reino, é dividido o reino. Havia uma profecia que apontava isso, que isso iria acontecer. E ele passa a ser conhecido a partir dali então, o reino do sul, o reino do norte, Judá, o Israel, onde Judá fica com 2 tribos e o Israel com 10 tribos. Está em 1 Reis capítulo 15, versículo 4 assim, diz que por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, manteve ainda, levantando um filho depois dele e confirmando Jerusalém, porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias o Heteu. Como mencionei na breve meditação sobre Davi, seus grandes feitos, que fazia justiça, julgava com retidão, mesmo tendo problemas, ele também ele estava receptivo a ouvir o povo, acolhia as pessoas, mas no final, infelizmente, também houve aquela mancha, onde fala que nesse caso de Urias, o Heteu, onde ele comete aquele deslize. Mas felizmente ele consegue o favor do Senhor.
Falando sobre Israel, o reino do norte, aqui as outras 10 tribos que ficam com Jeroboão, 2 com Roboão, e há uma guerra constante entre eles em todos os dias de sua vida. E aqui vem a palavra do Senhor também a Jeú, filho de Anani. Diz: porquanto levantei do pote, pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo Israel, irritando-me com seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baás, os descendentes de sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer de Baás na cidade, os cães o comerão, e os que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Então é uma mensagem dura para a casa de Jeroboão. A mesma coisa ele havia acontecido também falando na casa de Acabe. Então é uma mensagem bem dura, porque voluntariamente escolhe não servir o Senhor, não obedecer o Senhor. Esse período é um período mais amplo. O Reino Unido foi um período de 120 anos, o período do reino aqui dividido é um período de aproximadamente 345 anos, que vai de 931 a 586 a.C. Esse período, até que a nação é levada para o cativeiro babilônico, como o último, então grave bem isso, como o último recurso no sentido de restaurar Israel. Então, quando nós vemos algo assim chocante, uma divisão, como ele também fala aqui de que morrer no campo, o que morrer na cidade, os cães vai comer, o que morrer no campo, as aves vai comer, ou um cativeiro, não é porque Deus quer mostrar sua soberania, ditador, não. É o último recurso no sentido de restaurar Israel, o último remédio, maneira de restaurar, porque estava se afastando mesmo do Senhor. Falar brevemente, é claro, nem eu, talvez nem você vai conseguir gravar todos os nomes, mas a gente vai encontrar isso depois no site ou na própria Bíblia, você vai lá, tem a sequência deles. Os reis de Judá, do reino do sul, né, 2 tribos, começando por Roboão, onde é dividido o reino, depois vem Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás. Ezequias, aqui já está vivenciando os últimos anos do reino de Judá. Ezequias fala sobre Manassés, que foi também um dos reis piores, um deles, reinou 55 anos em Israel. Ezequias, por outro lado, foi um bom rei. Então há momentos em que aparece alguns que é bom, outros nem tanto, mas nunca com aquela mesma glória dos dias de Davi e Salomão. E depois vem Amon, Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias, 20 reis ao todo nesse período de 345 anos, isso aqui do reino do sul, o reino de Judá. Então são vários nomes, você pode depois, caso queira, né, pesquisar com mais detalhe. Os feitos de cada um, ali fala sobre os seus principais feitos, uns que eram amigos da agricultura, o outro tirou os altos, o outro fez a casa de marfim. Então tem alguns feitos, alguns interessantes e outros nem tanto. Reis de Israel, no caso agora o reino do norte, as 10 tribos, começando com Jeroboão, o primeiro, aquele que era servo de Salomão, onde é rasgado o reino e dado para ele. Depois vem o Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe, que foi um dos piores reis também, está entre eles, então seu histórico é interessante, que levou a todo Israel a se apostatar, a afastar-se, e foi nesse período que Elias vem como um grande mensageiro, um arauto da verdade, onde ele confronta os 450 profetas de Baal, mais outros 400 ainda de Ácera, uns 850 profetas ao todo. Faz um grande feito também Elias nesse período, que é restaurar a escola dos profetas, que ela serviu como um refúgio, né, para aqueles jovens que quisessem se preparar, se aprimorar para a obra de levar a mensagem de Israel. Quem sabe até muitos desses nomes que temos aqui teve como benefício essas escolas. Então tanto ele quanto Eliseu, que trabalhou em conjunto com ele durante um bom tempo, havia pelo menos 3, uma em Betel, outra em Gilgal e outra em Jericó, escolas essas que foram fundadas por Samuel, e nos dias de Samuel havia 2, uma em Ramá, onde o profeta vivia, e outra em Quiriat Jearim, onde estava a arca.
mas ela estava em desuso. Eles instituíram aqui tantos profetas, 800 e poucos profetas, os profetas do Senhor sendo perseguidos. O próprio profeta Elias, ele fala: Senhor, mataram os seus profetas, derribaram os seus altares e eu fiquei só. E busco a minha vida. O Senhor falou: olha, Elias, é muito melhor do que o que você pensa. Eu fiz ficar 7.000 que não dobrou o joelho a Baal. Até mesmo depois de Elias ter feito tantos feitos ali, ter confrontado o rei, os profetas, de ter tido que fugir, ter vivido um tempo ali perto do ribeiro de Querite, depois na viúva de Sarepta, de ter voltado, ele foge, agora com medo de perder a vida, vai para uma caverna, Deus vem com uma pergunta: o que fazes aqui? Então volta, você tem uma missão a cumprir, não terminou ainda o seu trabalho. Ah, Senhor, mas eu tenho sido zeloso, procuro a minha vida para tirar, matar os seus profetas, derribar os seus altares. O Senhor tem uma obra a fazer. Vai, unge Jeú, rei de Israel, vai, unge também a Eliseu, profeta, em seu lugar. Tem uma obra, tem um trabalho a fazer. Não é só você, reformador, existe mais pessoas que vai dar continuidade a esse serviço. Então, muitas vezes, nós também fugimos diante da responsabilidade, talvez por medo dos problemas, as dificuldades, os obstáculos que nos apresenta, ou quem sabe pelo comodismo. Deus quer usar famílias, pessoas, individualmente, nação, né, quando está receptível a isso, como usou a nação de Israel, e outras nações. A própria Babilônia foi usada como juiz retributivo para outras nações e assim por diante. Então Deus quer usar as nações, as pessoas, as famílias, igrejas, para ser útil na salvação de outros. Então basta que sejamos receptivos a isso. Então aqui tem todos esses nomes, como mencionei: Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, são reis de Israel, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías e Peca. E fecha aqui com Oséias. A queda de Samaria foi em 722 a.C. E aqui, porque caiu antes, Israel, as 10 tribos, ela cai antes, é levada ao cativeiro antes, um pouco de Judá ainda permanece um tempo. Há um pouquinho ainda, né, daquela, quem sabe, das gerações que façam misericórdia a milhares, aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, quem sabe por amor a Davi, então a seus descendentes, tempo a tempo alguns dá ainda uma segurada, né, e não se entregava completamente à idolatria. Mas em 722 a.C. cai, é levado para o cativeiro. E aqui faz um total de 19 reis ao todo. Quero falar um pouco sobre alguns dos profetas, são vários, tanto aqueles que há parte escrita, ou aqueles que não houve escrito, mas que trabalharam em prol de Israel. Eu quero começar com Amós capítulo 3, versículo 7, onde diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então está dando uma segurança de que o Senhor, quando vai fazer algo grandioso, seja no sentido positivo ou negativo, ele avisa, ele traz orientações. Você pode ver isso no contexto lá de Sodoma e Gomorra, a Torre de Babel, o dilúvio, quando Deus também foi levar uma mensagem de destruição para Nínive. Jonas foi enviado com a mensagem. Então Deus, ele trabalha no sentido de orientar. Os profetas têm esse papel. No próprio povo de Israel, nós não vamos ter tempo na nossa série, estamos pegando o contexto mais histórico, profético, os principais temas, mas você pode aprofundar mais nisso. Os livros ali de Isaías até Malaquias é justamente essas mensagens para Israel, para Judá, para as nações vizinhas. Então eram mensagens de advertência, mas uma mensagem também que trazia esperança, no sentido de restaurar, não simplesmente de destruir. Alguns nomes: Elias, Eliseu, que viveram em um tempo de apostasia em Israel, que, como eu mencionei, teve um papel fundamental de restaurar essas escolas, as escolas dos profetas. Quem sabe vários desses nomes que eu vou ler na sequência, de Isaías a Malaquias, alguns deles, quem sabe, foram beneficiados de estudar nessas escolas, e outros nem tanto, porque o próprio Amós diz: eu não sou profeta, não era profeta, nem filho de profeta, ou seja, eu não estudei nessas escolas de profetas, mas Deus me tirou de após o gado e falou: vai, profetiza ao meu povo de Israel.
Então aqui Elias, Eliseu, Joel, Jonas, Amós, Isaías, Oséias, Miqueias, Obadias, Jeremias, Naum, Sofonias, Daniel. Vamos falar dentro em breve sobre Daniel, pelo menos uns 15, 16 temas só sobre Daniel, profecias não somente para os seus dias, mas que alcança até os nossos dias. Ezequiel, Abacuque, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ao todo 18 profetas que foram enviados com mensagens, madrugando e enviando mensagens para restaurar, primeiramente, o sentido de Israel e Judá. E ele até se identifica muitas vezes, nos dias de tal rei tal, eu trabalhei, teve seu ministério, teve pessoas aqui que trabalhou, quem sabe, 50 e poucos anos do ministério profético, levando a mensagem de advertência, e muitos deles, como pelo menos Isaías e Jeremias, outros tantos também, que não vem ao caso de mencionar agora, a sua biografia por completo, foram apedrejados, foram cerrados ao meio, como pagamento por dedicar o serviço em prol da nação. Em Isaías, capítulo 1, versículos 1 a 3, vou pegar aqui esse texto, onde fala que visão de Isaías, filho de Amós, ele se identifica. Amós também é um dos profetas, que até mesmo fala que não era filho de profeta, mas Deus o tirou de após o gado para pregar, que teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias. Ele menciona alguns nomes, Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, pelo menos 4 reis ele menciona, daqueles que eu mencionei de Judá, reino do sul. Ele diz: ouvi aos céus e dá ouvidos tua terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então ele menciona aqui a insatisfação de Deus, de certa forma. Criei filhos, exalcei-os, engrandeci-os, mas eles se revoltam contra mim, não querem me obedecer. Ele fala mais: ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do santo Israel, voltaram para trás. Então essa foi a escolha de Israel. Mas ele faz um convite: vinde e razoemos, vamos conversar. Mesmo que os vossos pecados sejam como a escarlata, como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se me ouvirdes, comereis o bem dessa terra, mas se recusardes, se fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías capítulo 1, versículos 18 a 20 fala sobre isso. Jeremias também é enviado a Jerusalém para repreender a sua rebelião. É mais um dos profetas que até mesmo fala da queda de Israel, fala de uma nação que vinha do norte, que conquistaria o mundo, no caso Babilônia. E ele até faz alguma pergunta: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses, ou que não fosse o Deus verdadeiro? Ele fala: eu não vejo um relato sobre isso. No entanto, ele fala: todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Então abandona o Senhor, que é o manancial de águas vivas, e vai cavar cisternas, vai procurar na idolatria, no exemplo de outras nações que já estavam fadadas ao fracasso, buscar algo que as próprias nações não tinham para oferecer. Deixa o Senhor, o Eterno, e ele faz um convite aqui, falando que primeiramente eles, desde o menor ao maior, cada um se dá a avareza, o profeta, o sacerdote, falando da cúpula de Israel, dos líderes de Israel, curam superficialmente a ferida do meu povo, falando de paz e paz quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma envergonham. Nem tampouco sabe o que é isso. E muitas vezes isso acontece nos nossos dias também. Superficialmente, líderes populares falando de paz e paz, quando o Senhor não está falando de paz. Quando o Senhor está falando de que o mundo do tal qual nós conhecemos está fadado ao fracasso, que a profecia aponta que isso será assim, que não vai haver uma restauração aqui, não vai haver um político, um líder religioso ou político, ou a educação, qualquer contexto que vai restaurar. Somente a restauração final, aquilo que o Senhor prometeu que irá fazer. E ele fala: ponde-vos no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos
nele. Então, é essa a resposta, né, de Israel. Que o Eterno possa tocar no teu coração, no meu coração, que possamos entender que mesmo esses momentos mais difíceis, com o intuito de restaurar e de salvar. Nosso próximo tema, vamos falar sobre o juízo iminente, ou a condenação iminente, a queda iminente de Israel. Não haveria mais recurso a não ser a permissão do cativeiro. Que o Eterno te abençoe. Vamos agradecer. Eterno Deus, bondoso Pai, agradecemos mais uma vez pela vida, pela oportunidade de termos meditado nesse contexto de aproximadamente 345 anos, onde Israel se afasta do Senhor, e o último recurso no intuito de salvar é permitir o cativeiro babilônico. Que nós não venhamos ter que passar por essas adversidades para entendermos que o Senhor é soberano e que devemos ao Senhor tributar louvor, honra e glória ao teu nome. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua graça. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.